Logo tu foi pro rádio, como é que foi essa tua entrada pro rádio daí? Isso, daí eu trabalhei até 90, e daí eu namorava uma menina chamada Janete, que trabalhava como primeira namorada, oficial, como telefonista na rádio Unisul, que hoje é CBN, aqui no edifício Ângelo Dias. Sim. Aí lá na Ponta Aguda, naquela lanchonete, eu acompanhava um programa na CBN na época. Ele era do meio-dia a 1, era um programa de esportes. E, claro, falava dos mais variados temas, mas principalmente na época, aí que vem a ligação com o Beck, falava do dia a dia do Beck. Existia na oportunidade setorista, coisa que não existe mais. Faz tempo, muita coisa mudou. Mas era o setorista Isaías de Souza que fazia o dia a dia. Ele ia de manhã e buscava depoimentos de jogadores, comissão técnica, diretores. É ali que a gente se interessava, ficava sabendo das notícias do time. De manhã, de tarde, enfim. Era o prato principal para mim do programa. Até que passou um dia, 2 dias, nada de Beck, nada de informação, notícia do Isaías de Souza. Eu atravessei a rua, Avenida Brasil, fui num orelhão, bem em frente à antiga Telesc. Na época, celular, não, foi em 93 que veio para o Brasil, e também, quando chegou, era caro demais, não tinha condição nenhuma. Fui lá com a fichinha, falei, Janete, o Isaías de Souza, por onde anda? Saiu. Mas saiu por quê? Ninguém sabe, só sei que não volta mais. Tá, mas não tem notícias do Beck. A gente precisa de informações. O time vai jogar domingo, e aí? Como é que vai ser? Não tem mais. E pelo jeito não vão contratar ninguém. Mas como vai ficar sem notícia? Não vão. Então avisa para esse pessoal que eu vou aí e faço. Porque não pode ficar sem informação. Ela disse, tu tá maluco? Não, pode falar que eu vou. Aí chegou a noite, a gente se encontrou, acho que na casa dela. Aí ela disse, ó, é pra tu ir lá amanhã? O Danilo Gomes pediu pra tu ir lá amanhã. Aí deu um gelo, né? Agora é sério. E eu fui. Mas eu nem tinha saído da lanchonete ainda, mas eu fui. Aí o Danilo Gomes mal me deu bom dia, boa tarde, era 2 horas da tarde mais ou menos, passou direto, foi numa sala, voltou e jogou um gravador na minha mão. É você que quer ser repórter? Mesmo assim, era o tom de voz dele. Pretendo, mas eu preciso de ajuda. Te vira. Não, mas eu não sei nada. Te vira. Virou as costas e eu fiquei com o gravador na mão e eu tive que me virar. E aí que começou a trajetória no rádio. Foi assim. Que louco, realmente foi. Vira mesmo, cara. Aí no mesmo dia, depois daquele baque, daquele susto, eu fui a pé até a Alameda Duque de Caxias, no campo do Beck, no Adelbar Ramos da Silva. E como eu acompanhava jogos e também rádio, eu sabia, pelo menos eu buscava o feeling de quem era bom de papo, quem atendia melhor o repórter, quem tinha a melhor explicação, a visão de jogo. E era o Nina e o Veneza. Nina era um baixinho, meio campo, camisa 8, e o Veneza era um ponteiro direito, camisa 7. Aí primeiro eu fui no Nina, deixei terminar o treino, né? Tava tudo assustado lá. Aí peguei, Nina, preciso que tu me ajuda. Pelo amor de Deus, eu estou começando agora, não sei nada. Eu vou te fazer uma pergunta e tu fala o quanto tu puder. Deixa comigo. Não, cara, gente boa. Deixa comigo, garoto. Fica frio. O que tu quer? Pergunta aí. Beleza. Aí veio o Veneza. Veneza mais espontâneo ainda. Opa, tudo certo aí, garoto. Vamos lá, beleza. Dali. Aí começou ali. Aí levei pro Danilo. Foi indo, voltando. Aí começando a fazer texto, a gravar, entrevista. Muito bem, estou aqui agora com o André. André, o Blumenau joga domingo com o Criciúma. E aí, né, vamos falar do jogo. Por onde? Aí começou ali. E aí tu foi ganhando cada vez mais cancha. Daí eu comecei a fazer jogo, mas sem experiência alguma. Aí eu tinha pedido a conta lá da lanchonete. Eu lembro que eu trabalhei no SESI, teve um amistoso que foi Blumenau e Juventus. E naquele dia, o Hamilton Antônio narrou, ele era repórter, mas naquele dia ele narrou, o Danilo Gomes comentou e eu era o repórter de pista. Mais cru, não sabia nada, aqueles fios de 100 metros. Aí aconteceu uma falta no meio campo, aí o Hamilton, falta no meio campo, Emerson, só um minutinho que eu vou ver o que está acontecendo. Eu não invadi o campo.
Não, maluco? No meio não, do tem que rir jogo. mesmo. Eu invadi o campo, para, sai daí, rapaz, tu não pode ir no campo. Daí, uma vergonha, tinha torcida, daí, não sabia onde... Aí foi começando assim. Mas eu trabalhei... Sorte que não tinha câmera na época, né? É verdade, eu trabalhei uns 3 meses de graça. Aham. Ali na Clube? Unisul. Na Unisul, Na Unisul, exato. hoje CBN. Aham. Seu Carlos Alberto Rosa, um abraço pra ele. Na época não queria me pagar nada, nem o almoço. A gente se reencontrou, não lembrou disso, mas o Rosa é gente boa. Mas é verdade. Mas eu precisava pelo menos de... Acho que é o teu, dá uma olhadinha se é o teu. De alguma coisa, né? Pelo menos alguma coisa Não é o teu, Joyce? básica. Vê se não é o teu. É o teu, tá? Aí, nisso, tempos que a gente tinha concorrência. No lado da Unisul, tinha a Nereu. Aham. Aí eu desci, assim, num dia normal, quem me aguardava, lá embaixo no seu Fiat Uno branco, Cláudio Roberto Reiner, o Peninha. Pô. E aí, moleque? Aquele jeitão dele sempre. Quer trabalhar com a gente? Eu digo, opa, eu vi ali, a gente tem te acompanhado, mas eu vi que tu não tá tendo muita oportunidade, já vi, né, tu tá insatisfeito, vamos trabalhar com nós? Eu digo, vamos, agora, já. Pô. Aí já foi dia de semana. No sábado a gente foi pra Peninha tinha cabelo Curitiba. naquela época? Não, já tava... Mas tava com um sem cigarrinho pelo na já. mão, né? Ah, sempre. Sempre. A gente foi pra Curitiba e fez um amistoso no Couto Pereira. Na época era sem torcida e o Atlético jogou lá contra o Blumenau 0-0. Mas foi o primeiro jogo que eu fiz fora. Sabe, que a gente saiu, a gente parou numa churrascaria. Eu conheci uma cidade grande, um baita de um estádio, que é o Couto Pereira, comparado com o SESI. Sabe, aquilo foi um encanto para mim. Eu comecei, é isso que eu quero. Aí comecei a me aprimorar, comecei a estudar muito, a ouvir muita rádio de São Paulo, muita rádio do Rio de Janeiro, a anotar muita coisa. E essas rádios geralmente era AM, né, cara? AM, sempre, né? raiz, AM. Aí anotava muito, ainda na época da namorada ali, a Janete viajava e tinha um gravador, eu pedia para ela, grava. Eu chegava, dependendo da hora, às vezes meia-noite, às vezes quando era fora, 2, 3 da madrugada, que eu dormia na casa dela, que era mais próximo do que lá no Fidelis. Ela morava na Itopava Norte, ali perto da Teca. Mas eu não ia dormir antes de ouvir, sabe? O jogo gravado. Gravado. Esse era o teu Premiere da época? Era o Starter, era o Premiere da época, muito legal, muito bacana, eu aprendi muito. Aí eu pausava, anotava, que besteira que eu falei, sabe, não, tem que melhorar assim. E foi nessa onda aí, trabalhando em rádio, que eu botei na cabeça que eu queria ser o melhor repórter esportivo de Blumenau. Opa! Botei na cabeça... Em modesta parte, acho que consegui de campo, de rádio. Não falando de TV. Não, TV foi um acaso depois, que acabou entrando lá em 2004, mas... Não, pois é, cara. Foi legal de fazer rádio de campo, principalmente nos tempos do Beck. Sim, do aí isso saudoso em 90. Sim. Aí vem a divisão profissional do torcedor. E também, desde o princípio, coloquei uma coisa na minha cabeça. Separar as coisas. E sempre... Acredito que separei o pessoal do profissional, a paixão da razão. E muita gente acabou, nesse tempo todo aí, confundindo. Me ligando com o Blumenau, porque, é claro, eu ia torcer para quem, André? Na época. Só tinha... O Metropolitano ele foi fundado em 2002. Isso. O meu pai me levou no primeiro jogo do Beck em 1980, contra o Joaçaba. Olha a coincidência. Pois é, no estádio do Ramos da Silva. 1-0, gol do Cabim. Aquilo me empolgou também, sabe? Aquilo veio aquele estádio cheio. Foi o primeiro jogo de fundação da fusão do Palmeiras com o Blumenau. E eu passei aí a campo, a torcer junto com o Paulo. Vou relembrar de novo ali o PC em 88. A gente chegou aí na final, inclusive lá na ressacada, quando o Blumenau perdeu aquele jogo por 2-1. Chegamos aí a Joinville, Itajaí, a gente ia com a raça jovem, a torcida, a Blue Raça. Raça jovem é do Metropolitano. Enfim, mas aí em 90, quando eu entrei, eu separei as coisas.